começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Sem mais delongas, vamos começar a trabalhar com conteúdo de física. Tá aí na tela. Pedro, tá aparecendo na tela o conteúdo de física? Beleza. Então, estamos lá, gente. 1998, primeiro Enem. Você vai falar, mas Magno, o Enem teve grandes mudanças no conteúdo de física, da forma de cobrar física, química. Sim, teve. Mas o conteúdo não mudou. A forma de cobrar mudou. Mas o conteúdo não. Então a gente vai começar aqui devagarzinho. Aquele aluno que já está top, eu quero que ele fique mais top. Aquele aluno que ainda não chegou no top, eu quero que ele chegue nesse nível top. Para isso a gente vai começar devagar e a gente vai adentrando no universo do Enem e aí a gente vai aprofundando com o passar do tempo. Então nós vamos estar aqui com uma questão, eu mandei o material, se alguém não recebeu, depois eu posso mandar de novo, que fala o seguinte: um portão está fixo em um muro por duas dobradiças, dobradiça A e B. O tio Magno tinha problema de interpretação de texto, eu tenho dislexia, então para mim eu tive que dar os meus jeitos. Vírgula, eu não sou professor de português, tá? Mas uma coisa que eu entendo da interpretação de texto é que a vírgula serve para separar informação. Então eu leio um texto, tem uma vírgula, eu paro. Então ele está falando que tem duas dobradiças, A e B. Olhei para a figura, tem a dobradiça A. Olhei para a figura, tem a dobradiça B. Continuo. Conforme mostra a figura. Tá aqui a figura. Sendo P o peso do portão. Tá ok? Então você já começa a analisar a questão. Para que eu tenho essa dobradiça? Porque se eu não tiver essa dobradiça, a gravidade vai puxar esse corpo para onde? Para o centro da Terra. Vulgarmente a gente chama isso para baixo, tá? Agora, olha o que ele fala. Caso um garoto se dependure no portão na extremidade livre, o que ele está falando para mim? Que vai vir aqui um tiburcinho, um garotinho aqui, ó. E ele vai aqui, ó, dependurar aqui, senhores, ó. Dependurar aqui na extremidade livre. Ele não tem parquinho perto da casa dele, tá? O bichinho tá aqui, ó. Feliz da vida. Feliz da vida aqui, né? Fazendo a sua arte. Então, estamos aqui. Ele tá aqui dependurado na extremidade livre do portão, certo? Pois bem, vírgula aqui. E supondo que as reações máximas suportadas pela dobradiça sejam iguais. Vírgula. Então ele está falando assim, as duas dobradiças são iguais, mesmo material, elas vão ter a mesma reação, elas aguentam a mesma carga. E aqui vem a primeira dica do Enem. Primeira dica do Enem. Leia a prova. Leia a prova. O que ele quer saber? O menino pendurou no portão na extremidade livre. O que vai acontecer? Vamos lá? Eu vou apontar algumas aqui, tá? Olha a letra D. Letra D, gente. Letra D. Nenhuma delas sofrerá qualquer esforço. Opa, como assim, Magno? Olha, a dobradiça está segurando o portão. O menino, eu coloquei uma carga no portão a mais. Logicamente que haverá um esforço a mais nas dobradiças. Então, a letra D está fora. Não preciso nem pensar. Eu já eliminei a letra D, certo? Ela está fora de questão, tá? Olha a letra E. O portão quebraria ao meio ou nada sofreria. Agora pensa o seguinte, o menino de pendura no portão e aí o portão ele parte no meio aqui, ó. Ele parte no meio. Eu nunca vi isso. Ou, olha aqui, ou nada sofreria. Se eu acabei de falar que vai ter um esforço nas dobradiças, então esse nada sofreria aqui não pode também. Então letra E também está o quê? Está fora de possibilidade. Parece ser uma coisa boba, gente, mas não é bobo. Sabe por quê?
Porque às vezes, é dica, no Enem, queira sim, queira não, vai ter momento que eu vou ter que chutar. Então, eu tenho que ter uma precisão no meu chute. Essas duas alternativas eu acho um absurdo, destaquei. Olha, eu não preciso nem saber física para responder isso aqui até agora, certo? Mas vamos ler o texto aqui e ver o que está falando. Letra A. É mais provável que a dobradiça A arrebente primeiro que B. É mais provável que a dobradiça B arrebente primeiro que a A. C. Seguramente as dobradiças A e B arrebentarão simultaneamente. Agora nós vamos entender. Eu vou voltar para a minha câmera aqui para você me ver de corpo inteiro. Faz de conta que o meu celular, é o portão. Ele tem uma dobradiça aqui em cima e ele tem uma dobradiça aqui embaixo, certo? Se eu soltar, se quebrar a dobradiça de baixo, olha o que vai acontecer com o portão. Ele vai girar nesse sentido. Então, para ele não vir para cá, ó, a dobradiça de baixo tem que fazer uma força contrária. Então, se eu só tirar a dobradiça de baixo, ele gira para cá. Se eu tirar a dobradiça de cima, tá? Se eu tirar a dobradiça de cima, ó, já até caiu o celular, né? Ele vai cair. Voltando para o nosso desenho. Então, o que acontece aqui? Vamos desenhar aqui para você poder entender aqui em vermelho. Esse portão, ele tende a girar assim, ó. Para cá que ele tende a girar, certo? No caso, a dobradiça A, ela está fazendo uma força de que maneira? Se ele tende a girar assim, ela tem que impedir que ele gire. Então, vai ter que ser uma força para cá, ó. Força para a esquerda. Já a dobradiça B tem que fazer uma força para onde? Para a direita. O corpo. E aí, gente, lembra que você estudou as leis de Newton, né? Quando um corpo está em equilíbrio. E quando o corpo está em equilíbrio? Em duas situações. Enquanto ele está em repouso. Ou quando ele está em movimento retilíneo e uniforme. Isso significa que a minha aceleração tem que ser igual ao quê? A zero, tá? Minha aceleração tem que ser igual a zero. Se isso é verdade, sabendo que a segunda lei de Newton é quê? É força é igual a massa vezes quem? A aceleração. Se minha aceleração ela vale zero, a força resultante tem que valer quanto? Zero também. Ok. Força resultante tem que valer zero. Então aqui, gente, a consequência disso é que minha força resultante tem que ser igual a zero. Ou eu posso falar que é um vetor nulo, tá? Beleza. Por isso que uma está para a direita e a outra vai estar para onde? Para a esquerda. E, logicamente, que essa dobradiça tem que fazer uma força para onde também? Para cima. Essa aqui também tem que fazer uma força para onde? Para cima. Porque a força peso que está aqui, né? Vou colocar aqui no centro de gravidade do portão, está puxando para onde? Para baixo. Aí eu consigo anular tudo, tá certo? E aí que vem o problema. Se o menino pendurou no portão, aí fala o seguinte, Magno, eu não sei muita coisa de física. Não sei muita coisa de física. Se o menino pendurou aqui no portão, você acha que ele puxando aqui para cá, essa dobradiça vai sofrer maior esforço ou a B vai sofrer maior esforço? Se ele está fazendo girando para cá, ele está puxando para cá, a B vai ter uma força contrária aqui, né? Vai ter um esforço menor, mas a A vai ter um esforço que maior. Então, a alternativa correta é letra A, tá? A alternativa correta é letra A. Minha caneta está ativando sozinha. Letra A. É mais provável que a dobradiça A arrebente primeiro que a B. E essa palavra aqui, gente, ó, mais provável, tá? Mais provável, ela é importante. Por que ela é importante?
Ele não está afirmando que vai arrebentar, ele está falando que pode arrebentar. Como assim? Vai depender de quem? Do peso, tá? Da massa, né? Que vai exercer uma força-peso aqui do menino nesse portão. Aí que está o grande problema do Enem. E o problema do aluno que sabe e o aluno que estuda. O aluno que estuda, ele ia pensar em torque, ele ia pensar em força resultante, ele ia pensar o corpo em equilíbrio. Mas o aluno que sabe fala assim, olha, se eu pendurei aqui, a primeira dobradiça vai ter um esforço maior. Ele marcaria a questão sem ter tanto conhecimento de física. Idiota, Meu velho. próximo. Ó, simulando um belo pull down. Nossa, o cara Caralho, arrancou era a uma porta! velho. Não é possível. Deu uma porta O cara mesmo? arrancou o cara arrancou a porta, velho, com elástico. Aí é um maluco que treina seu tamanho do cara. Não, velho, mas o cara não... Meu. Parece que ele nem se machucou, né? Ele... Dúvidas aqui, pessoal? Pode abrir o microfone e perguntar, pode questionar. Senão, a gente vai continuar. Beleza? Ninguém se pronuncia? Então, vamos lá. Exercício 2 do Enem. Vamos abrir aqui. Tem uma pergunta. Fala qual que é a pergunta. Deixa eu ver. Por que a AB faz força para a direita? Beleza, então vamos abrir aqui a tela de novo. Vou pegar aqui talvez o caderno, fica mais fácil, né? Imagina que eu tenho tenho o portão seja... Vou pegar o celular. Sua câmera está um pouco travada. Minha câmera está um pouco travada. É a internet, que é uma beleza. Você tem um portão, você tem duas dobradiças. A parte de cima e a parte o quê? De baixo, certo? Se eu tirar a dobradiça de baixo, o portão vai fazer esse movimento para cá. Ele vai vir para o lado da minha mão. Então, quer dizer que a dobradiça de baixo não está deixando ele vir para esse lado. Ela tem que fazer uma força o quê? Contrária para ele poder ficar o quê? Parado, ó. Dobradiça de baixo. No caso aqui, é porque minha câmera vai estar invertida, né, Pedro? Ou não? Aqui é direita? Essa mão? Não, essa é a esquerda. Esquerda. Então, beleza. Então, aqui, senhores, ó... Quando eu solto, ele vem para a esquerda. Então, para ele não vir para a esquerda, a dobradiça de baixo tem que fazer uma força para onde? Para a direita. Já a dobradiça de cima, se eu soltar... Hã? Essa é a direita. É o contrário, né? Tá invertida a minha câmera. É porque tá invertida a minha câmera, tá, pessoal? Então, de novo. Tá aqui embaixo. Se eu soltar, ele vai vir para a direita, o celular. Ele vai fazer esse movimento, vai vir para a direita. Para ele não ir para a direita, ele tem que fazer uma força, então, para onde? Para a esquerda. Já aqui, ó, da forma que eu tô pegando aqui, eu tenho uma dobradiça em cima e embaixo. Se eu soltar a de cima, ele vai girar, ele vai cair, ó. Ele vai para a esquerda. E para ele não ir para a esquerda, ele tem que ir para onde? Para a direita. Eu tô falando direita, tá? Porque eu tô espelhado a minha câmera, tá? Então a gente pode voltar lá, ver se eu desenhei certo. Então é isso mesmo, olha lá. O portão tende a girar para cá, certo? Essa dobradiça vai querer impedir que ela gire, que ela faça esse giro para cá. Então, ela vai fazer uma força para cá. Esse portão vai querer cair girando para cá. Então, a dobradiça tem que segurar e puxar ela, certo? A gente poderia também falar de torque. E aí vem uma dica. Dica do Enem. Qual é a dica do Enem? Essa mesma questão caiu em 2015... Só que em vez de perguntar quem arrebentaria primeiro, ele perguntava assim, para onde que a dobradiça aplica a força? Então a dobradiça aplica força para cima, e aqui aplicaria, no caso agora que você está vendo aí no desenho, é isso mesmo, né, Pedro? O desenho dele está à direita, né? Uhum. Beleza. Então aqui eu tenho que fazer uma força para cima e uma para a direita. Então aqui eu teria o quê? Um vetor resultante aqui, ó. Eu teria um vetor resultante aqui, ó. Então, o resultado dessas duas forças estaria aqui na diagonal e o resultado dessa aqui estaria onde? Na diagonal. Então, em 2015, ele volta com essa questão, mas ele não pergunta se a dobradiça vai arrebentar. Ele pergunta como é que é a força. Então, o aluno deveria saber se a dobradiça de baixo faz uma força para a direita ou esquerda. Certo?
Mais alguma questão? Mais alguma dúvida? Pode abrir o áudio ou escrever lá que o Pedrão lê para mim. Então ficou a dica do Enem. Por que estudar questões dos anos anteriores? Talvez não caia igual, tá, gente? Mas o conteúdo de física não muda. E às vezes pode acontecer de cair igual. Já houve caso de questões repetidas no Enem, tá? Já aconteceu de eles repetirem questões do Enem. Oi, tudo bem com você? Eu sou o professor Magno, do canal Magno Física, e venho pedir o seu apoio. Como você pode estar apoiando o nosso canal? Primeiramente se inscrevendo, curtindo os vídeos, compartilhando nas suas redes sociais. Se você tem gostado desse conteúdo, existe outra maneira também de nos apoiar, porque nós temos grandes desafios. Estamos iniciando um projeto do Enem e precisamos de equipamento para edição de vídeo, precisamos de equipamento para captação de áudio, para ser cada vez os nossos vídeos mais agradáveis para vocês, né? De qualidade melhor ainda. Então, como você pode fazer isso? Na descrição do vídeo, aqui embaixo, tá? Tem um link, um site chamado Apoia-se, e você pode contribuir financeiramente com o nosso canal. A partir de R$2, logicamente que a gente quer te agradecer de uma forma especial, então te dando alguns prêmios, alguns mimos por essa contribuição. Dá uma olhada no Apoia-se, não é obrigatório, o conteúdo do canal continua livre ainda, mas é uma forma de nos ajudar.